A gente fala com o Felipe Killing hoje um pouquinho mais cedo, porque o noticiário internacional está pedindo passagem, principalmente a situação da Líbia. O norte da África está sofrendo aí com eventos climáticos adversos, e a situação na Líbia é ainda mais complicada porque existe uma divisão política no país, depois da queda do Muammar Gaddafi lá em 2011, né, em 2014 até se tentou a eleição de um novo governo, mas a situação é bem complicada por lá, e o Killing traz mais detalhes para a gente. O país foi devastado por fortes chuvas que provocaram verdadeiras enchentes aí, principalmente próximo ao litoral, e o Killing tem os detalhes pra gente. Seja bem-vindo, Killing. Tudo bom, Edu? Abraço a você, Renan, e a todos que nos acompanham. Infelizmente, é uma tragédia em que os números não param de subir. Nem mesmo as autoridades têm uma noção exata do número de mortos, mas já estimam que pelo menos 6.000 pessoas morreram, mas que esse número pode chegar, segundo um diretor de um hospital local, a 20.000 mortos. São milhares de pessoas desaparecidas, e um relato muito chocante de uma autoridade da cidade de Derna é que o mar constantemente fica levando corpos até a cidade, porque teve essa chuva tropical, Daniel, que fez uma devastação no norte da África, mas duas barragens acabaram rompendo. E essas barragens elas varreram praticamente essa cidade de Derna, em que 100.000 pessoas moram. Moradores falam que a altura da água chegou a 20 metros. Pessoas que estavam no terceiro andar de alguns prédios foram consumidas pela água e levadas para o oceano. São pessoas que estão mortas, mas também muitas desabrigadas. 30.000, pelo menos, estão desabrigadas, sem água, sem comida, sem comunicação. Eles têm encontrado muita dificuldade para receberem ajuda, porque todas as vias que levam até Derna estão praticamente bloqueadas. Só há uma estrada em que é possível você chegar até essa cidade. A comunidade internacional está tentando se organizar para enviar ajuda. Como você bem citou, existe uma divisão política. Um grupo controla o leste, o outro grupo controla o oeste. São grupos rivais, apoiados por milícia. O grupo que controla o oeste, que tem lá a cidade de Trípoli, é mais reconhecido pela comunidade internacional, mas é difícil quando não há uma liderança amplamente reconhecida e também uma organização para você enviar essa ajuda. Tem, claro, o problema climático que potencializou essa tragédia, mas também um país em crise. Desde a queda de Muammar Gaddafi, houve pouco investimento em infraestrutura, regulamentação de construções, e essa cidade, Derna, ela fica ali no mar Mediterrâneo e é a porta de saída para o continente europeu. Então, muitas pessoas afetadas são imigrantes que estavam ali já vivendo de forma precária, tentando chegar na Europa. Então, é uma tragédia que ainda talvez demore alguns dias para ter uma real dimensão do que realmente está acontecendo por lá. O Brasil teve uma participação importante na construção de infraestrutura ali na Líbia. Os governos eram, enfim, né, o Brasil tinha muitos investimentos por lá. As principais construtoras brasileiras até 2011 mantinham operações por lá. A própria Petrobras tinha operações na Líbia porque a Líbia tem muito petróleo. Hoje, até a estatal de petróleo do país anunciou o fechamento de vários campos e também o fim dos sobrevoos para as áreas de produção, justamente por conta da instabilidade climática por lá. A gente entrou em contato com o Itamaraty, com a Embaixada da Líbia no Brasil. Não há informações de brasileiros nesse momento afetados pelas chuvas. Há também uma outra informação de que hoje o Brasil não tem uma embaixada na Líbia, né? O embaixador brasileiro que responde pela Líbia hoje está na Tunísia. Existe toda uma dificuldade de acesso a informações também. Eu estava vendo, as principais agências internacionais nem conseguiram chegar ainda em algumas cidades afetadas, pelo menos é o relato que tem aí na Reuters, na AFP e outros. É uma situação bem complicada. A gente está falando do norte da África, e continuamos falando do norte da África, porque também tem a situação do Marrocos, né, Killing? A Europa está tentando enviar ajuda para buscar ainda desaparecidos depois do terremoto da última sexta-feira, mas Marrocos tem evitado aceitar essa ajuda. Teve até um estranhamento entre o governo francês e o marroquino agora há pouco. Exatamente, viu, Edu? Ao contrário da Turquia, quando teve o terremoto, se abriu para ajuda mundial, socorristas de 90 países foram até lá. Marrocos está tomando uma atitude diferente.
aceitou a ajuda de alguns países, como Reino Unido, Espanha, Catar, Emirados Árabes Unidos, mas de fato não aceitou a ajuda da França. Existe uma diferença política entre os países por conta de um não reconhecimento de uma área por parte da França que o Marrocos entende que deveria ser reconhecida pela França, mas é claro que isso acaba frustrando muitos socorristas. Mas a versão oficial do governo de Marrocos é que você ter muita gente de forma desorganizada acaba sendo contraproducente, que eles têm pessoas lá dispostas a ajudarem, mas a região mais afetada, a Cordilheira do Atlas, ela é de difícil acesso. Então não adianta chegar um monte de gente lá de outros países que elas não vão conseguir chegar nas áreas mais afetadas, porque nem mesmo a população marroquina que está tentando ir lá ajudar e fazer doações tem esse acesso. Bom, a cada hora que passa, a chance de encontrar sobreviventes vai diminuindo, porque as construções nessa região são de pedra. Então é difícil você ter aqueles bolsões de ar em que a gente viu, por exemplo, na Turquia, pessoas que conseguiram sobreviver após uma semana, 10 dias do terremoto. Isso não tem acontecido no Marrocos. Já são cerca de 2.700 pessoas mortas e uma destruição sem tamanho que vai demorar muitos anos para o país conseguir se reestruturar.